O que acontece em nossa diocese ganha destaque na mensagem. Está no ar, Diocese em Movimento. A apresentação, Ana Lúcia Ferreira. Olá, bom dia. Já estamos de volta com mais uma edição do programa Diocese em Movimento, aqui pelas ondas da Rádio Mensagem. Um programa de formação e informação. Hoje, mais um sábado, e o programa Diocese em Movimento tem a produção e a apresentação de Ana Lúcia Ferreira, a coordenação de jornalismo é de Donizete Eugênio, a mesa de som de Antônio Márcio Buim e a direção é do padre Luiz Fernando Soares. E a partir de agora, a Rádio Mensagem abre espaço para a divulgação daqueles fatos e acontecimentos que envolvem os nossos ouvintes aqui da Diocese de São José dos Campos. A Diocese hoje composta pelas cidades de Jacareí, também Igaratá, São José, Monteiro Lobato, Paraibuna e Santa Branca. Diocese em Movimento, um programa de formação e informação. Já estamos no ar. Mensagem. E hoje a gente vai falar um pouquinho da missão da igreja, né? A gente teve aí o mês missionário, mês de outubro, também o sínodo da Amazônia e todo esse chamado, essa convocação da igreja em saída que o Papa Francisco sempre nos fala, né? Desde o início do seu papado, nos lembrando a importância desse espírito missionário para o cristão, independentemente da realidade que ele vive, né? E a gente tem várias iniciativas aqui na nossa diocese que são iniciativas de missão, algumas mais explícitas e diretas, e eu estou falando aí do grupo de animação missionária que existe há aproximadamente 3 anos aqui na nossa diocese. Hoje a gente vai conversar com a Sara de Paula. A Sara é da Paróquia Coração de Jesus, lá no Bosque dos Eucaliptos, e também Luiz Guilherme Marcondes Ferreira, que é da Paróquia Espírito Santo. Sejam bem-vindos, é o grupo de animação missionária. Obrigado, Ana. A gente fica feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho aí da missão e contar um pouquinho dessa nossa história. A Sara também com a gente, vocês estão em paróquias diferentes, mas na mesma região, né, Sara? Bom dia. Bom dia, sim, estamos bem próximos, no Jardim Satélite, no Bosque dos Eucaliptos. Contar um pouquinho da história de vocês também, né? A Sara tem 20 anos e o Luiz Guilherme tem 24. Então, eles estão aí nessa fase de transição para a vida adulta, né? Na verdade, nessa idade, muita gente já estava casada no passado, né? Mas hoje os jovens, a juventude está um pouquinho mais distante aí, né? Um pouquinho, a perna estica um pouquinho mais. E é assim também com vocês, eu percebo até pelo jeitinho de vocês, né, Luiz? Conta um pouco da sua história para mim. Sim, eu tenho 24 anos, né? Sou universitário. Estou estudando engenharia civil na Univap e sempre fui um jovem de caminhada, né? Sempre ali dentro da igreja. Quando criança participei do coral da missa das crianças e depois fiz catequese, crisma e sempre de caminhada. Até um certo dia na paróquia Coração de Jesus, né? Um seminarista fazendo pastoral iniciou um projeto aí de uma semana missionária. Você era da Paróquia Coração naquela época? Coração de Jesus? Não, sempre fui da Paróquia sempre Espírito da Espírito Santo. Uhum. Só que as amizades de retiro sempre me levou a estar mais presente ali na Paróquia Coração de Jesus, no Bosque. E aí, após um retiro de carnaval, com o pessoal do Bosque, e aí começou esse projeto aí de uma semana missionária, e essa vontade, assim, né, de poder anunciar, mas com pessoas numa semana diferente, num lugar diferente, isso chamou muita atenção. E desde então, estou no projeto, né, se tornou um grupo, e desde quando pude acompanhar esse crescimento. Muito bom. A Sara também tem uma história bacana aí para contar pra gente, né, Sara? Eu também sempre participei ali na Coração de Jesus, fiz catequese e tudo mais, mas depois vim para a Catedral São Dimas, fazer um crisma, e aí comecei a participar do grupo de oração aqui. Participei da geração João Paulo II por 2, 3 anos. E voltei depois para o Bosque, né, para a Coração de Jesus. E lá eu conheci um pouco mais do que era o GAM. Já conheci o projeto andando, né? Já tinham ido para uma semana missionária. E aí comecei a fazer parte e me encantei. E aí participei e agora estou mais à frente do grupo, né? Muito legal. Tô vendo aí pelo jeitinho de vocês, né, que vocês têm também uma família muito católica, né? A família, a gente percebe que é o berço da evangelização. Mas o aspecto missionário, ele exige essa primeira questão que a gente coloca aqui para vocês, que é o encontro com Jesus, o encontro pessoal com Jesus. E
pode parecer assim uma fala solta, né? Mas quando a gente já teve um encontro pessoal com Jesus, a gente sabe que a importância disso para fazer qualquer coisa dentro da igreja. Vocês, mesmo sendo muito jovens, já conseguem trazer essa experiência real com Cristo crucificado? Eu acho que sim, porque a partir do momento em que a gente encontra algo que a gente ama e se sente feliz fazendo, a gente também tem esse desejo de fazer com que o outro também sinta isso. Mesmo você tendo crescido dentro da igreja, Luiz Guilherme, teve algum momento ali especial que você foi evangelizado, que você teve esse encontro assim? Eu acho que no meu período, quando eu fazia a crisma, um período aí de 14, 15 anos, onde a gente começa a fazer as escolhas nossas, né, e tipo, vai ficando mais velho, mais maduro, e aí eu comecei a ver que, tipo, havia dois caminhos, né, vamos falar assim, um caminho mais voltado para o mundo, de festas e tudo mais, onde é visível na escola, assim, na época no ensino médio, mas também aquele outro caminho, assim, mais religioso, mas no sentido de voltado a atividades pastorais, a estar presente ali na igreja. Então, durante a semana eu estudava, né, no período da tarde, e depois, à noite, nos finais de semana, né, e passava quase o dia todo na igreja. E aquilo sempre me fazia feliz. Foi muito natural para você? De forma natural. E aí eu comecei a ver que onde eu mais gostava de estar era dentro da paróquia, né, fazendo atividades, e acho que desde então não tive assim um ápice assim de conversão ou de um encontro com Cristo. Deus sempre se fez presente, mas eu acho que a cada pastoral, a cada atividade, ou a cada retiro ou formação que participava, esse encontro com Cristo ele só aumenta, né? Então acho que é isso. É muito forte isso, né? A gente vê aí a importância da criança, né, nesses primeiros anos e como que isso pode dar bons frutos na fala do Luiz Guilherme. Sara, como é que foi esse momento para você? Para mim também, sempre cresci, né, dentro da igreja, minha mãe sempre me ensinando, rezando comigo, mas ali também, por volta dos 15 anos, quando realmente conheci a geração João Paulo II, quando comecei a participar, ali eu realmente tive meu encontro. Era o momento que eu precisava decidir, não mais pelos meus pais, pela minha família, mas por mim. E ali eu via a presença que eu realmente precisava me decidir por Cristo. E não só isso, mas eu precisava transbordar tudo aquilo que eu vivia, tudo aquilo que eu experimentava ali dentro. Então, conhecendo, participando dos grupos de retiros, eu via que era a sede de algo maior, de algo a mais. E foi nesse momento, realmente assim, de participar do grupo de oração, de me formar, de me tornar catequista, de tudo isso me formou para estar onde eu estava naquele momento. Muito legal a fala da Sara, que é para essa questão, né? Não mais pelos meus pais, né? E essa ficha ela vai caindo realmente para o jovem dentro da igreja. Agora, a gente falava aí antes de começar o bloco, né? Desse aspecto missionário, até antes de a gente contar a história do GAM. A padroeira das missões é Santa Teresinha, que nunca saiu do convento, né? Com 24 anos, se eu não estou enganada, acho que ela faleceu, alguma coisa assim, né? E muito jovenzinha entrou no convento. E ela tem muito esse aspecto da missionaridade pela oração e do espírito missionário, né? E isso é, assim, para o mundo uma contradição imensa, mas para a fé uma coisa totalmente entendível, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, da característica da missão. Santa Teresinha me inspira muito justamente por isso. Ela se decidiu, totalmente contrária à época dela, né, em querer sair estando no lugar em que estava. Então, o momento em que ela se decide por viver de amor, o momento em que ela escolhe por estar ali no convento, mas também estar junto do mundo missionário, né, a gente via a igreja chegando em novos países, em novos locais, e Santa Teresinha sempre junto ali com o coração. Ela dizia que não podia estar com eles, mas na comunhão, na oração, ela se fazia presente. E essa expressão dela de realmente fazer missão sem sair do Carmelo se deu porque ela começou a ser uma madrinha espiritual, a rezar por padres que estavam em missão. E nessa presença dela, ela realmente sentia, né, que ela nunca iria sair dali, mas o coração dela estava presente no mundo inteiro por estar com eles. E isso realmente impressiona. Pensar que, às vezes, a gente, na nossa realidade de fazer missões, a gente queria estar na África, fazendo grandes missões, mas às vezes o nosso chamado também é fazer missão
onde a gente estuda, onde a gente trabalha. E essa realidade encanta muito. A gente pensar que onde estamos, no momento em que a gente está vivendo, a gente tem que ser missionário, independente de qual seja a realidade. A gente até brinca, né? Aproveita a liberdade, a gente está entrevistando 2 jovens, né? Um meme, uma postagem na internet que a gente vê assim, olha, primeiro você tem que lavar a louça para depois você ir para a África salvar o mundo. E isso é uma grande verdade quando a gente fala de juventude, né, gente? Sim, a gente às vezes imagina que por ser jovens e assim tão novos, talvez não dariam conta, ou há aquele receio, né, de realmente ser uma igreja em saída, né, uma igreja que tem aí anos de história, né, já é forte e tudo mais, e talvez assim, será que o jovem daria conta? Mas dentro da proposta, assim, do grupo também, já trazendo um pouquinho disso, a gente também deseja formar o jovem para isso, porque aí a gente começa a entender que, assim como Santa Teresinha e há outros santos com essa perspectiva missionária, e todos eles diferentes um dos outros, a gente começa a ver e entender que tudo serve para a missão, né? Tudo é missão. A gente consegue anunciar Cristo a tudo aquilo que a gente faz, e não importa onde quer que estejamos, né? Então, seja na faculdade, na escola, no trabalho, até mesmo, às vezes a gente precisa fazer missão dentro da própria igreja, mas chega a ser estranho, porque se já estamos dentro da igreja, talvez não seria necessário, mas sempre há alguém a ser evangelizado, a ser amado. E aí, dentro dessa realidade, eu acho que a gente consegue também mostrar isso para o jovem, né? Que às vezes nem sempre a gente vai estar preparado, né? Às vezes, de fato, realmente a gente tem que se preparar, tipo, no exemplo, né? Lavar a louça primeiro para depois sair. Mas mesmo assim, às vezes, lavando a louça, a gente já é a missão, né? Já é a missão, né? Então a gente é missão o tempo todo, né? A gente precisa também ter essa consciência de que o tempo todo estamos, né? E devemos levar o nome de Cristo. Eu percebo na fala de vocês assim, daqui a pouco a gente vai falar do GAN, tá, gente? Você que está acompanhando a Rádio Mensagem, ligando a rádio agora, a gente está conversando hoje com os responsáveis pelo grupo de animação missionária aqui na nossa diocese, a Sara e o Luiz Guilherme. Eu percebo na fala de vocês, assim, uma grande semelhança com a fala do Papa Francisco, né? Que é um Papa extremamente missionário e pastoral, né? E a gente tem que sempre ser justo e agradecer e lembrar do Papa Emérito Bento XVI, que foi por conta do desapego dele, né, a necessidade da igreja, que a gente tem hoje o Papa Francisco, né? Então, a gente sempre tem que lembrar dos dois. E o Papa Emérito também tem esse caráter missionário nas limitações físicas dele, hoje recluso, né? A gente tem certeza absoluta que ele está em comunhão com a igreja, principalmente pela sua oração. Como é que vocês avaliam esse papado do Francisco nesse sentido de missionaridade? Como que ele aponta para vocês? Eu acredito que, se a gente, na verdade, olhar para os últimos 3 pontificados, desde João Paulo II até hoje, a gente vai ver essa preparação, né, esse caminho. João Paulo II sempre tão focado com a juventude, Bento XVI em toda essa parte de realmente formativa, e aí chega Francisco para realmente juntar unificar, tudo e falar, né? Exatamente. Saiam, exatamente. Sabe? E isso me enche de alegria de ver que eu posso viver no momento da igreja tão bonito, da igreja ver essa necessidade de não ficar fechada em si mesma, mas sair. E tem uma frase do Papa que sempre me marca muito, que ele fala, né, que a igreja é em sua natureza missionária. E é isso, é a gente olhar para os apóstolos, olhar desde o início da igreja e ver que a gente sempre esteve em saída. E que a gente não pode deixar isso parar, né? Então, quando a gente olha tudo que o Papa fala para a missão, para você sair, para você se doar pelo outro, é muito bonito, é muito gratificante fazer parte disso. Mas a Sara e o Luiz Guilherme, o Luiz que tem 24, você era muito jovenzinha quando o João Paulo II morreu, Sara. Que lembrança que você tem disso aí? Eu tinha 6 anos quando ele faleceu, mas eu lembro que, assim, sempre me marcou muito, né? Saber que, eu lembro da minha mãe contando. Ela falava bastante dele? Muito. Falando assim, não, porque, nossa, ele viaja para todos os países. E, nossa, quando ele pisou aqui no Brasil, eu pude vê-lo. Então, assim, pensar que desde João Paulo II, esse Papa que quis sair, né, que quis estar presente nos outros lugares, que não era muito comum na época, e tudo isso cativava, assim, né, de ver. E eu realmente não tenho lembranças de ver João Paulo II vivo e tudo mais, mas tudo que vi e aprendi sobre ele na minha formação até hoje me cativa, assim, muito.
Eu imagino o quanto cative o Luiz Guilherme e a Sara também ver aquelas cenas dele, que foi ator, né, praticava esportes e tal. Para a época, era uma coisa assim, poxa vida, né? E se não me engano, acho que até quando ele foi chamado para o conclave, ele estava no lago, alguma coisa assim, e aí, porque ele tinha acabado de participar de um conclave, aí volta correndo. Então ele era uma pessoa muito ativa antes de ser papa, ele já era essa pessoa. Isso fala muito pro seu coração também, Luiz? Fala. Acho que até começando um pouco ainda também sobre João Paulo II, né? A gente vê ele ali, né, sempre ativo, né, sempre se fez jovem também. Então a gente vê dentro dele, tipo, essa proximidade com o jovem. E acho que aí ele foi cativando a todos, né? E talvez por conta daquele trabalho que eu não vi, né? Enquanto menino novo, assim, ele fazendo, mas hoje eu posso colher esses frutos. E eu acho que tem aí uma lembrança muito grande, que é a própria Jornada Mundial da Juventude, né? Onde ele criou para que os jovens, de fato, né, pudessem estar juntos com a igreja e verem, né, um pouco mais de perto, ali mais próximo, ele como Papa dos jovens e os jovens como jovens de como são mesmo, perto e próximo ali do Papa. Então sempre foi encantador, né? E a cada história, cada, né, fato que a gente conhece ou lê um pouco mais sobre João Paulo II, a gente o ama e sempre mais. E aí agora o papado, né, de Francisco também é desafiador, porque ele é aquele, né, pai, assim, aquela referência para a igreja, e que realmente fala, né, tipo, saiam, né, saiam de suas casas. Desacomodem-se. Exatamente. E é como se ele realmente, tipo, a gente olha para ele e ele, eu acredito em vocês, podem sair. Vai que vai dar certo. Exatamente. Então ele coloca um desafio pra gente. Então chega a ser desafiador também, né, essa proposta que ele faz, para que realmente a gente possa corresponder. E na dúvida, assim, será que a gente consegue corresponder? Ele, tipo, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ele realmente confia, vão e façam, né? E aí, se a gente sempre pensar dessa forma, a gente vai conseguir, né, estar em missão constante. Muito bom. A gente vê, né, gente, como é importante, né? A igreja é um ciclo, né? Nem tudo que se planta se colhe imediatamente, né? A fala aí do Luiz Guilherme falando justamente do que foi plantado no papado de São João Paulo II, a juventude colhe hoje, né? O que foi plantado com João XXIII, a igreja colhe hoje, né? Então tudo, cada papa tem a sua característica, né? E por isso é tão importante a obediência à igreja, sobretudo também. Vamos a um rápido intervalo, aí daqui a pouco eu volto, o pessoal está aqui para saber do grupo de ação missionária, né? A gente vai explicar aí o Beabá, como é que surgiu, e também o trabalho desse pessoal que se estende por todo o ano. Daqui a pouco a gente volta aqui na Rádio Mensagem. Estamos apresentando Diocese em Movimento. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Diocese em Movimento. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. De volta com o programa Diocese em Movimento. Hoje a gente está falando de missão com a Sara e o Luiz Guilherme. Eles representam um grupo de animação missionária que foi idealizado em 2016 e vem seguindo aí o seu trajeto, o seu caminho nesse aspecto da missão, que é um aspecto muito profundo, né? Mas é uma realidade própria do cristão católico também. Eu me empolguei no bloco passado, porque eu fui falando de religiosidade e não falei do GAN, né? Vamos falar agora, explicar o Beabá para os nossos ouvintes. A gente já falou que foi criado em 2016 com o Fabiano na paróquia Coração de Jesus, que tinha ali na época uma espiritualidade muito forte salesiana. Então vocês criaram um grupo em 2016 e já em janeiro de 2017 já teve uma primeira experiência missionária. Como é que foi isso, Luiz Guilherme? Isso, nós começamos e aí bem no comecinho do ano de 2016, ali em fevereiro e março, né, e ali começamos com 12, 15 jovens, né, e durante todo esse ano a gente foi tendo formação, e aí 2 vezes por mês. Como é que eram essas formações? Essas formações, um pouco até de formações práticas, assim, né, dentro de tudo aquilo que a gente faz na semana missionária. Então, formações sobre bênção nas casas, formação sobre brincadeiras e dinâmicas, ideias para celebrações, que a gente sempre faz
uma celebração no período da noite, também formações sobre tudo aquilo que é útil para a missão, né? A forma de falar, a forma de abordar, o trabalho e a vida comunitária também, porque durante esses 7 dias, né, todos os jovens ali em missão passarão juntos. Então a gente foi tendo essa formação até a Semana Missionária. Então, além das formações, a gente também desenvolve outras 3 atividades. Como a Semana Missionária ela só acontece em janeiro, né, então é tão distante, né, a gente um ano inteiro se preparando, a gente desenvolve atividades que a gente chama de ações missionárias. Então é uma ação que ela dura aí um final de semana, e aí a gente visita as casas ali da paróquia mesmo, né, dos próprios paroquianos, ou até mesmo às vezes de uma paróquia diferente, né, que a gente entra em contato, mas aí já fica algo mais prático, né, além de formativo. Uma segunda atividade também, a gente sempre pensa, trabalha e desenvolve uma promoção financeira, para que consigamos, né, recursos aí para a gente estar indo para essa missão, né? Embora às vezes perto ou longe, há os gastos com transporte, os itens em que levamos, né? Então a gente também sempre pede ajuda da paróquia, e a gente sempre tem feito uma noite da pizza. Então a gente vende pizza e depois tem-se a noite e tudo mais. E a terceira atividade, já ali para o final do ano, em preparação para a Semana Missionária, é um retiro de convivência. Todos os jovens que forem para essa Semana Missionária vão ficar juntos, geralmente a gente em uma chácara, né, que ela permite uma convivência maior. Isso antes, né? Sempre tipo meados de dezembro? Isso, o retiro de convivência ele acontece em dezembro, geralmente essa promoção financeira em outubro, e aí fica mais para o meio do ano a ação missionária. E durante esse período todo, as formações aí mensais, quinzenais, a respeito dos diversos assuntos da igreja e também de vida mesmo, de trabalho. A média de idade ali é quantos anos? O menor e o mais velho? Então, para fazer parte do GAM, você precisa ter no mínimo 15 anos. Mas atualmente nós temos jovens de 15 a 27 anos fazendo parte do grupo. E aí, diversas idades. Estamos em 70 missionários atualmente. Cadastrados. Isso. Dividido em 4 paróquias da diocese. Porque temos a Coração de Jesus, que é onde começou. Depois, Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Igaratá. Paróquia São Francisco de Assis, em Jacareí. E agora um que se inicia na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Alto Santana. Então, assim, em Igaratá e em Jacareí vocês fizeram missão e lá também surgiu um pedacinho do grupo. Agora, isso foi uma provocação ou isso é um movimento natural? Tanto o Igaratá quanto o Jacareí são frutos de missão, né? Em Igaratá nós tivemos uma ação missionária e foi ali que realmente fomentou, né? Onde realmente começou o grupo. E em Jacareí fizemos uma semana missionária. E a gente brinca que a gente sempre deixa a marca para onde a gente passa, né? Então, realmente foi o que aconteceu com os 2 grupos. A gente passou por ali, deixou um pouquinho do que a gente é, e eles não quiseram ficar parados em si. Foi realmente um efeito dominó, né? A gente chega, faz a transformação, e eles querem continuar com isso. Então, daí se iniciam os grupos. Eu acho inacreditável isso, gente. Sabe por quê? Porque, assim, a gente, quando lê num livro de história que um missionário veio da Europa e nos colonizou, a gente fica imaginando o quão inóspita era aquela situação, né, aquela realidade. E depois, com o passar dos anos, né, vários padres, né, jesuítas sobretudo, padres ordenados em território brasileiro, e a gente percebe que o mesmo movimento que aconteceu, 500 anos atrás, acontece hoje mais com essa coordenação de jovens, o que eu acho que é um fruto do Espírito Santo também, né, porque vocês são muito jovens, né, e isso também surpreende bastante pela maturidade e pela vontade em fazer algo. Isso é muito bacana. Vocês têm essa consciência? Ou não? Tiveram agora que eu falei. Acho que talvez a ficha caia só depois, ou talvez isso fez com que caísse um pouquinho agora. Porque pra gente, a gente vai fazendo, assim. Até às vezes a gente não acredita em tudo aquilo que a gente já fez. Isso não é humano, né, Luiz? Que a gente tá falando aqui. É Deus mesmo, né? Exatamente, né? Porque a gente, tipo assim, começa a entender e a perceber que por nós mesmos, a gente não conseguiria. Porque realmente o que a gente arrecada assim, numa promoção
financeira, tipo, que aquilo é a renda que a gente vai para a semana missionária, além das doações, porque aí a gente também se encontra na paróquia um dia para sair nas ruas e fazer a arrecadação de alimentos. E todo o que a gente vai fazendo, a gente vê que talvez não daria, tipo, né, não vai dar certo, mas a gente ainda não desiste, confia e vê que só lá, tipo assim, de modo geral, cara, deu certo, sabe, as coisas realmente aconteceram, tanto que nas paróquias em que já passamos, né, houve, né, tipo, nasceu um pedacinho nosso ali também a outros grupos, porque os jovens que ficam com a gente também durante essa semana, em que a gente ali brinca e vai partilhando dessa vida de ser jovem e poder ser de igreja numa realidade assim, diferente, né, fazendo missão num lugar diferente, a gente não é uma proposta do grupo fazer com que cresça ou nasça um GAN ali, né, um grupo novo ali na paróquia, mas é sempre o interesse dos próprios jovens. Não acredito, sério? E aí, é isso que eu queria saber. Tipo assim, não é uma regra, nós chegamos aqui e agora... Eu achei estranho, eu achei que vocês que estavam, fizeram uma provocação. Não, foi espontâneo. É espontâneo. Que legal. Tanto que a gente, assim, a gente chega, né, fica ali durante a semana toda e a gente vai embora. Mas aí aquele contato, e agora é muito mais fácil com o celular e tudo, então as fotos, aí já cria um grupo com os jovens e todos, mas assim, caso seja do interesse deles, então que eles falem com o pároco deles, né, com o pároco ali da paróquia, e eles pensem, colocam essa proposta, porque a ideia também não é que seja mais um grupo dentro da realidade paroquial, porque se tratando de várias paróquias da diocese, há paróquias que já têm muito grupos de jovens, né? Então, mais um grupo de jovens, mas talvez é uma proposta missionária para os jovens desses grupos, né? O grupo de oração, o grupo de, às vezes, dos jovens que participam ali da PASCOM, do grupo de coroinhas e cerimoniários. Então, eles, acho que a gente gostou, a gente viu que é legal, então eles também podem, por conta própria, e aí a gente sim, agora a gente dá todo o suporte, né? A gente também vai colocar ali um pouquinho das formações, e aí a gente vai dando esse auxílio. Mas sempre há o interesse dos jovens, porque deles, né? Tem um interesse por essa missão, acabam gostando. Eu acho que isso acontece, gente, porque, não sei, minha opinião, assim, acho que porque tem uma proposta diferente. Eu vejo isso com o movimento Jovens Adoradores em Jacareí, que tem uma proposta de adoração, e vocês têm essa proposta de missão. Então, eu percebo que os grupos que têm essa proposta muito clara, não é só um grupo de jovens, né? E na minha época, eu não tive muito essa diversificação de carisma, sabe? Pelo menos no meu contexto de paróquia. Então, a gente tinha a Pastoral da Juventude e acho que era só, não tinham outros grupos. E às vezes o jovem que não tem uma identificação com um determinado movimento, ele acaba se perdendo naquele momento, que é um momento decisivo, né? De pós-crisma, né? E ele quer fazer parte, ele quer... Então isso a gente vê assim que é uma resposta que a Igreja Particular de São José dos Campos, através do Espírito Santo, vem dando nos últimos anos. O próprio... Aqui, esqueci o nome. Geração João Paulo II, exatamente, que é outro carisma também, né, que tem essa a mesma proposta que vocês, né, novas aspirações para uma nova realidade de evangelização. É realmente muito bonito ver que Deus inspira essas coisas, né, e na nossa diocese temos a Missão Jovens Adoradores, como você falou, temos a Missão Jovem também em Jacareí, temos o GAN aqui. É muito bonito ver essa diversidade de frutos, essa diversidade de carismas, mas saber que todos juntam ali a mesma juventude, né? Então a gente dá essa resposta para o jovem que tem essa sede. E aí ver que temos também em diversas paróquias jovens que não querem ficar parados e fechados em si, mas querem sair, é muito bom. É realmente assim, ver que é só a graça de Deus, porque pela gente... a gente ficaria no nosso mundinho e tá tudo ótimo. Exatamente. Eu falei agora há pouco da Pastoral da Juventude, eu vou mandar um abraço pro pessoal da Pastoral da Juventude, que me evangelizou muito, que eu tenho muito carinho no meu coração e que foi meu berço de fé, né? Então eu queria mandar um abraço para todo mundo e lembrar também que a gente tá aí com o setor juventude mais organizado agora, tem até logotipo, minha gente, o negócio tá chiquérrimo, né? Vocês estão sabendo aí, que é uma coisa que meio que tá unificando, né? Todo mundo ali meio que tá mais próximo, né? Sim, inclusive... Sara e eu, nós somos membros do conselho do setor juventude. Olha só. Então a gente também tem trabalhado
bastante aí. Não tá chique o negócio? O logotipo, um abraço pro Murilo que fez o logotipo. O Murilo chiquérrimo. E o Padre Rogério também, um abraço para ele, o Padre Rogério Lemes. De fato, tem sido um ótimo assessor, tem acompanhado a gente. E aí já, né, enquanto o setor juventude tem realizado aí diversas atividades, e a última agora, né, mais recente, a Jornada Diocesana da Juventude. Muito bacana. Me diga uma coisa aqui que eu tô desde o começo do programa para saber. Essa primeira missão que aconteceu em janeiro de 2017 foi em Igaratá. Não. Essa primeira semana ela foi numa comunidade rural em Paraibuna. Paraibuna. Me diga uma coisa. Por que vocês foram parar em Paraibuna? E por que vocês escolheram essa comunidade? E como que se deu todo esse trâmite na primeira oportunidade? Era um projeto logo inicial ali. Paraibuna, né? É longe, hein? Em Paraibuna é longe. E ela tem uma realidade totalmente diferente da realidade em que a gente vive. Mas foram vocês que escolheram ou o padre na época? Era um interesse nosso, né, de ir para lá. E na época o Fabiano ali acompanhando a gente, nós pensamos em uma comunidade um pouco rural. Né, saindo a gente dessa região ali de centro, né, sendo Satélite, Bosque, Zona Sul de São José. Então que a gente pudesse ter um contato aí diferente. Então nós começamos a entrar em contato com a paróquia. E entrando, assim que a gente teve uma resposta do pároco da paróquia Santo Antônio, né? O Padre Raimundo, né? Padre Raimundo. E aí nós conseguimos um contato do coordenador de uma capela. Sim. Né? E aí um abraço também para o Panda, né? O coordenador da paróquia, ele e a Marlene. E assim que tivemos o contato com eles, nós fomos para a paróquia, para a capela uma vez, conhecer o espaço. Né? Porque o que a gente pede também é só o espaço para receber os jovens do grupo. Né? Então tivemos ali um encontro com eles, depois voltamos mais uma vez para essa capela, né? Para realmente ali afirmar as coisas, e dado sim, eles queriam nos acolher e a gente também tinha o interesse de ir, então está certo. Tido como certo, a gente trabalhou por isso, né, numa atividade financeira. Quantos foram na primeira remessa? Nessa primeira missão, e acho que... A primeira remessa de missionários, né? A primeira missão. E acho que aí eu ali presente, não, então para mim é mais marcante, nós fomos em 25. Né, Nossa, em 25 bastante, pessoas. Né? Desses 25, estavam conosco o Fabiano, seminarista, e mais 2 mães. Então, num total aí de 23 jovens e 3 adultos. E ali passamos a terceira semana de janeiro de 2017, e durante toda essa semana, uma semana de chuva. Né? Choveu ali durante os 7 dias, período de janeiro é um período de chuva, e a comunidade rural, então, muito barro, muita lama, mas em momento nenhum era dificuldade para nós. Então isso da minha primeira semana me marcou muito, porque sempre foi tipo assim, é a hora de sair para fazer a visita nas casas. Simplesmente saíamos. O Luiz Guilherme, me fala uma coisa assim, o que mais te marcou nessa primeira semana? Você que estava lá, acho que a Sara não estava, né, nessa primeira oportunidade, você que viu ali o bebê nascer, né, isso surgindo no coração ali do pessoal da paróquia, foi lá, chuvarada, lama, depois de 7 dias voltou para sua realidade. O que passava na sua cabeça? Eu acho que o sentimento que mais ficava assim na minha cabeça era a gratidão de ver ali, ter um contato com diversas realidades e ver o quanto eu sou, tipo assim, ainda pequeno assim, mas o quanto eu devo ser grato à paróquia que tenho, ao Deus que se faz presente na minha vida, e a ver que, tipo assim, é possível fazer coisas talvez impossíveis, né? Dentro de toda essa experiência, me marcou muito ter entrado em uma casa e ao conversar ali com a dona da casa ali, que estava sozinha, partilhar um pouco da vida dela, na qual ela sofria um pouco com o marido e tinha dificuldades dentro de casa, mas ainda ela não podia receber ali a Eucaristia porque ela não tinha feito a catequese. Né? Então até um certo dia que em uma missa, ela, partilhando isso comigo, contou que ela resolveu fazer catequese, né, para ela poder depois receber a primeira Eucaristia e assim sempre puder estar comungando na missa. E o marido dela brigou com ela, disse que isso seria impossível porque ela
teria que saber ler a Bíblia. Então, antes de fazer a catequese, ela decidiu entrar na escola para aprender a ler, né, para depois a catequese para comungar, poder estar recebendo Jesus. Então a gente vê que, tipo assim, poxa, mas eu já leio, eu já fiz minha catequese, né? Então essa realidade foi para mim um choque. Da gente não valorizar coisas simples, né? Que já, né? Você imagina o esforço que se faz para receber a Eucaristia, o quanto isso é difícil em algumas realidades do Brasil, né? Sim, e aí ela, tipo, lutou com todas as forças dela, lutou contra o marido, lutou contra uma dificuldade e realmente, tipo assim, fez daquele algo impossível o possível. Então a missão, ela te traz diversas realidades. Então a primeira me marcou muito nesse sentido. Nós éramos um grupo pequeno, ainda nesse ano de 2017, mas assim, todos saíram dali, tipo, super realizados, assim, um sonho vivido durante 7 dias. Eu acho que o Luiz acabou de falar pra gente cabe muito bem naquilo que a gente sempre ouve, né? Que as palavras convencem, mas o testemunho arrasta, né? Porque as palavras o convenceram ao longo da formação ainda pequena naquela época, né? E toda a sua formação humana, né? Na sua caminhada de fé, mas o testemunho, ele não sai da nossa cabeça, do nosso coração jamais, né? Porque você para pensar nas realidades que são humanas, que são as mais diversas possíveis, né? E fazendo também referência ao Sínodo da Amazônia que a gente teve aí no mês de outubro, a gente consegue imaginar nesse pequeno exemplo que o Luiz Guilherme deu pra gente, o quão difícil é uma realidade de evangelização na Amazônia, né? Porque aqui a gente está falando de Paraibuna e a situação já era complexa, né? Imagine num lugar que para você chegar de barco são 2, 3 dias, né? Então aí a gente consegue ter essa dimensão do quão difícil mesmo é um missionário numa situação inóspita, né? Sim, e aí durante a semana a gente encontra diversas realidades, né, com diversas pessoas. Nós não cadastramos as casas em que vamos entrar. É uma abordagem livre. É uma abordagem livre. Então há casas, sim, visitamos casas de evangélicos, casas de não cristãos, casas de pessoas que simplesmente não acreditam em Deus, e há casas de pessoas de muito católicos, né? Então a gente vive também diversas realidades nesse sentido. Ô Luiz, segura aí que eu quero saber o que o pessoal fala para vocês quando vocês chegam lá. A gente está conversando hoje com o pessoal do Grupo de Animação Missionária, o Luiz Guilherme e a Sara, falando desses trabalhos tão bonitos, né, que já tem aí em 3 grupos na nossa diocese e começaram em 2016, cada ano se fortificando mais. A gente vai um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o programa Diocese em Movimento. Estamos apresentando Diocese em Movimento. Você está na melhor programação, 1470. Mensagem. Voltamos a apresentar Diocese em Movimento. Apresentação Ana Lúcia Ferreira. De volta com o programa Diocese em Movimento, hoje conversando com o Luiz Guilherme e a Sara do Grupo de Animação Missionária. Tô correndo, tô falando rapidinho porque o assunto tá bom e a gente tem muita coisa para falar nesse terceiro e último bloco também. Você estava falando para mim, Luiz, em relação à abordagem que é feita, que é uma abordagem livre, né? Vocês não vão só na casa de católicos, mas qual que é a reação do povo quando vê esse monte de jovem chegando, falante, né? E o pessoal assusta, tira foto, filma, como é que é? Então, a gente vai para as missões, visita nas casas, sempre pelas manhãs e de 2 em 2. Aí vocês batem lá, como é que é? Sim, a gente realmente chega, bate palma. Oi, a gente está aqui uma semana na paróquia, fazendo missão. A gente queria saber se você não queria receber a gente, receber uma bênção na sua casa. Aí tem gente que recebe, braços abertos, café pronto. Ah, já estava esperando, o padre falou na missa. Mas também tem gente que fica, não, acho que hoje não, aqui não. E a gente sempre tenta respeitar essa liberdade, né? A gente também entende que você ser cristão ali, você levar Cristo, inclusive quando a pessoa disser não, você falar, ok, tudo bem. Mas tem gente que, eu não tenho religião, nem acredito em Deus, mas pode entrar. Porque você vê que a pessoa, ela quer ser ouvida, ela quer ouvir alguma palavra. E não tem um tempo para ficar ali? Não, a gente... De 2 em 2? Sempre de 2 em 2. Por que de 2 em 2? Porque Jesus mandou ir de 2 em 2? A gente, também... tendo isso, né, do envio de ir de 2 em 2, mas também porque a gente consegue chegar em mais casas, estar em mais ruas, e também sempre tentando colocar um menino e uma menina, para colocar uma coisa sempre equilibrada, e não temos tempo. A gente pode ficar 10 segundos ali se a pessoa não quiser receber a gente, ou às vezes passar a manhã inteira numa casa porque a pessoa tem diversos problemas, quer conversar, quer saber da nossa realidade, quer contar da vida dela também. Então, não temos um tempo pré-definido, nada.
Qual que foi a situação que mais marcou vocês, assim, nesse momento? Deu uma situação engraçada, né? Fala, que hoje não tem pão duro, não. Vai pra lá. A gente, assim, foram 2 situações que me marcaram bastante, todas as missões que eu já fiz. A minha primeira semana missionária foi em Jacareí, e na rua da paróquia tinha um rapaz que ele fazia leitura de tarô, essas coisas. E ele quis receber a gente, mas a gente não sabia de nada disso. E aí entramos, né? A gente tava num trio no dia. Tava eu, mais uma menina e um menino. E aí ele começou a falar, mas a gente começou a reparar algumas coisas estranhas na casa dele e tudo mais. E aí depois que a gente faz ali a visita, né? Tem todo esse momento da acolhida da casa, a gente realmente dá a bênção nas casas. Asperge de água benta e tudo mais. E o menino foi aspergir água benta. E aí ele entrou numa sala e tava lá, tudo preparado, porque o rapaz fazia cartomancia e coisas assim. E foi uma experiência que realmente marcou muito. Porque a gente sentia todo aquele peso espiritual da coisa, né? Então, realmente marcou, assim, foi bem pesado. Deu medo? Sim, fiquei bastante assustada, porque a gente vive no nosso mundinho, né? Sempre ali, na nossa paróquia, e chegar numa realidade totalmente diferente, numa casa de alguém que a gente não conhece, e ver que a gente não sabe se o cara tinha boas intenções ou não, realmente marcou. Mas também em questão de coisas engraçadas, na última missão que a gente fez foi na paróquia Santa Inês. E a gente, de um lado da rua, tava uma dupla de missão e eu tava do outro lado da rua. E aí, meus amigos, fazendo missão, bateram na casa de um rapaz, ele era protestante, e ele começou a xingar. Não, porque vocês não vão entrar aqui, porque essa não é a verdadeira igreja, e começou realmente a falar assim. Mas o rapaz falava aos berros pra rua inteira ouvir. E a dupla que tava batendo na porta, não, moço, mas a gente só veio aqui falar na calma, na tranquilidade. E o rapaz queria mesmo que todo mundo ouvisse, assim. E daí uma hora um menino só falou assim, olha, Jesus te ama, tá bom? E saiu andando. Porque viu que o rapaz não queria receber, mas foi assim, bem engraçado e surpreendente, né? São 2 experiências que me chamam a atenção, Sara. Claro, né, a gente tem medo do desconhecido, né? Mas eu observo aí o respeito de ambas as partes, do rapaz que fazia a leitura da carta de querer receber vocês, né? E de vocês também de não ter medo ali, né? Porque a gente sofre muito com essa questão, assim, da situação religiosa do Brasil. O Brasil tem muitas religiões, né? Credos, crenças, né? E eu acho que nesse momento a gente precisa de um diálogo, e acho que a missão ela tem esse papel também, né, de respeito, né, de coerência, né, de vida, e de acolher a pessoa na realidade que ela se encontra, né, porque a gente tem esse medo do desconhecido, né, e isso é próprio do ser humano, né, o que a gente não conhece, seja em qualquer situação, a gente tem medo. E uma outra situação já de embate mesmo, né? E que se tornou quase engraçado. Não, né? Mas é interessante ver isso, porque a gente sabe que não é chegando, martelando a Bíblia, martelando a doutrina na cabeça que a gente vai convencer as pessoas. Exatamente. É realmente o viver de amor de Santa Teresinha e transbordar esse amor. É lógico, nós temos nossa verdade, a gente sabe o que é certo, o que seguir, mas a gente também tem que entender que nem todas as pessoas compreendem isso. Isso. E saber sempre dialogar, ter esse respeito, essa calma, né, realmente. E é um amadurecimento de fé também para vocês, né? Isso é fantástico. Eu vou correr aqui para dar tempo de falar com o Luiz. Me diga uma coisa, eu estou sabendo que vocês vão para Minas Gerais. Minha Nossa Senhora, a mãe de vocês está sabendo disso? Sim, as nossas mães também posso dizer que estão animadas com essa ideia. Bom, nós já fizemos bastante e ainda temos vontade de continuar por muitas missões aqui dentro da diocese, né? Mas já estivemos em Paraibuna, em Garatá, em Jacareí, no Galo Branco, no Santa Inês, e agora, como um desafio, colocamos aí uma paróquia Nossa Senhora da Soledade, em Delfim Moreira, sul de Minas. Então 2 horas de São José até lá, próximo a Itajubá. E quem que é a ponte de vocês lá? Por que essa paróquia? Isso, essa paróquia, os meus pais são de lá, né? A paróquia Parabéns, de origem Minas é o melhor lugar do mundo. Dos meus pais. Então a gente pensou nessa paróquia para trazer uma realidade agora totalmente diferente. Que legal. Nós já tivemos de experiência num ambiente rural, num ambiente em Jacareí mais urbano, em Garatá. Então a gente vai trazendo essas realidades para esses jovens. Então estar em Minas também, e agora com um segundo desafio. O primeiro de uma cidade fora da diocese, sul de Minas. O segundo desafio, com 100 jovens, para que de fato a gente consiga parar a cidade. A cidade ela tem 8.000 habitantes, então é uma cidade pequena. Então para que de fato a gente conseguisse fazer uma missão que
mudasse a cidade. E também há um desejo, em contato com o padre, de grupos jovens. Não necessariamente um grupo de missão, mas a paróquia hoje ela não conta mais com juventude. Olha que legal, que Por importante, né? Uma paróquia pequena, há muitos idosos, aquela cidade pacata, bucólica, então né? o pároco ele realmente quer aí trazer uma novidade, algo novo para a paróquia logo no começo do ano. Gente, vocês imaginam, Delfim Moreira, que deve ter uma praça, um coreto, chegando 100 jovens de São José em janeiro, um calor, vocês imaginam a cena, né? Então vai ser espetacular. Me digam uma coisa, vocês vão em qual dia de janeiro? Nós ainda estamos conversando com a paróquia, mas iremos na terceira semana de janeiro, se não na última semana de janeiro. Legal, a data ainda está sendo conversada, né? Isso. Mas uma coisa que a gente pode dizer para quem ouviu a Rádio Mensagem nesse sábado é que vocês estão próximas a pessoas que queiram conhecer mais o GAM, né? E isso independe da paróquia, posso dizer assim? Né? Sim, claramente. Como é que funciona para a pessoa ter um contato com vocês, começar a conhecer essa espiritualidade? Então, para quem realmente quiser saber mais sobre o grupo, atualmente nós temos uma página no Facebook, Grupo de Animação Missionária, Diocese São José dos Campos. E também pode entrar em contato com qualquer missionário, qualquer um que faça parte do grupo. Aqui na rádio também a gente passa o telefone da Sara depois. E aí, quem quiser, tiver interesse em fazer parte, em conhecer melhor sobre o grupo, pode entrar em contato, a gente tira todas as dúvidas. E os únicos requisitos que a gente pede para se entrar no grupo é que tenha 15 anos e seja crismado. De resto, tranquilo. Basta dar o sim. E tem limite de idade? Não tem limite. E se chegar uma pessoa mais velha, assim, missionária? Sim, também será acolhida no grupo, porque assim, a gente quer viver uma vida, essa semana missionária, ela também traz uma realidade de vida comunitária. Então, durante esses 7 dias, todos almoçarão juntos, todos irão dormir nas salas de catequese da paróquia, faremos tudo juntos. Então há um momento ali missionário, né, em sair, visitar as casas, mas também, né, de vida comunitária. E dali os jovens se conheceram um pouco mais, lidar com a dificuldade do outro. Parecido com um retiro, mas um retiro você fica ali por 2 dias, 3 dias. Agora, durante 7 dias, e sempre alguns jovens serão divididos em grupos, e aí um dia esse jovem vai cuidar da casa, vai ter que lavar a louça, vai ter que lavar os banheiros. Nossa, tem muita mãe que tá gostando de ouvir isso. O ambiente todo, ele é cuidado e preparado, né, pelos jovens. Gente, é espetacular, né? Então não é só essa questão do retiro em si, tem esse aspecto muito forte, mas o Luiz Guilherme reforçou muito isso, né? Essa questão do sair de si, sair do seu lugar, né? Isso é importantíssimo não só para a juventude, mas para todo mundo. Gente, olha, muito obrigada, Deus abençoe. Tem os contatos aqui de vocês para a gente passar então para os nossos ouvintes. Vida longa ao GAM, eu amei, não conhecia, fantástico, muito bom mesmo. E vou apresentar para vocês Dona Glória do Comide, que foi para a Amazônia com 60 anos, ficou 3 anos lá. Vocês precisam conhecer essa pessoa, porque ela é tudo a ver com vocês, viu? Tem esse coração missionário. Sim, a gente agradece, né, o espaço, né, de mais uma forma aí também de fazer missão, né, de estar chegando aí a tantas casas, e a gente fica feliz também, e a gente espera aí o contato aí talvez de alguma mãe que queira fazer com que o filho cresça um pouquinho na missão, né? Ou, às vezes uma mãe como que pessoa também, né, queira oferecer uma ajuda para estar também conosco durante os 7 dias ajudando na cozinha. Então eu fico enormemente agradecido e feliz por isso. Obrigada, viu, Sara? Deus abençoe. Eu que agradeço o contato, é muito bom poder estar aqui falando um pouco daquilo que eu escolhi viver, né? Então, esperamos muitos jovens, esperamos muitas missões pela frente ainda. Muito obrigada, Ana. Muito legal. E você fica agora com a programação da Rádio Mensagem nesse final de semana, o Panorama Esportivo, e a gente está de volta então na segunda-feira, 7h30 da manhã, no Jornal da Mensagem. Um grande abraço para todo mundo e até lá. Você acompanhou na Mensagem o programa Diocese em Movimento.